Glorificado e exaltado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ayrton Costa, da Igreja Assembleia de Deus Palavra da Verdade, e gostaria de falar para vocês a respeito da vida após a morte. Muitas pessoas têm dúvida sobre essa situação. A situação após a morte, depois que o corpo desce à sepultura, o que realmente acontece com o ser humano? Então é isso que eu gostaria de falar nesta oportunidade, para que você não tenha mais nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Jesus Cristo explicou muito bem numa parábola que tem o título O Rico e Lázaro. Está no livro de São Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que conta o seguinte: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente recebeu males. E agora Lázaro é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá quisessem passar para cá. E disse então o rico em tormentos: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Nessa parábola, Jesus nos ensinou uma realidade espiritual. Morreu o rico e foi para um lugar de tormentos. Não porque fosse rico, mas porque não era temente a Deus, não era obediente a Deus, não fazia o bem, não apreciava as coisas de Deus. E morreu o pobre Lázaro e foi para o paraíso, o seio de Abraão. Não porque fosse pobre, mas porque era um homem justo, um homem temente a Deus. Então, essa é uma das realidades da nossa vida após a morte. O homem tem uma parte espiritual. Quando ele morre, há uma separação. A alma se separa do corpo e a alma segue para o seu lugar. Foi assim que Jesus nos ensinou, porque o homem é diferente dos animais. Os animais não têm uma alma que sobreviva à morte. Não, o homem tem, sim senhor, uma alma, pode chamar isso de espírito, mas sim uma parte imaterial, que não é matéria, que nós não conhecemos em sua profundidade. Então, a parábola nos mostra essa realidade. Estava então
o rico no lugar de tormentos, que ainda não era o inferno propriamente dito, mas um lugar em que ele já se sentia bastante atormentado e confuso, enquanto Lázaro estava num lugar de consolo e num lugar de paz. Então, depois que o rico se sentiu naquela realidade, naquela atmosfera, ele abriu os olhos e pediu então que Abraão mandasse Lázaro lá na sua casa, aqui na terra, para que transmitisse as verdades divinas aos seus irmãos, para que os seus irmãos não viessem para o lugar onde ele estava. Vocês vejam a preocupação que o rico teve com seus irmãos, mas aí a situação própria dele já era muito tarde, porque Abraão respondeu o seguinte: não dá, um morto não pode sair deste lugar para ir lá à terra dos vivos e fazer qualquer tipo de comunicação. Então nós temos aí a primeira dificuldade com relação à doutrina que diz que os mortos se comunicam com os vivos. Não, Abraão disse só se ressuscitar alguém, ou seja, voltar à vida terrena, então sim vão lá e pregam para os seus irmãos. Mas bem, então Abraão disse, não, os seus irmãos na terra, eles têm a palavra de Deus, eles têm Moisés e os profetas, porque naquela oportunidade existia a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia e a palavra dos profetas. Ele disse que eles ouçam, que eles dê crédito a essa palavra, porque a palavra é verdadeira, para que eles não venham para onde você está. Foi essa a realidade que Jesus nos ensinou através dessa parábola, e é isso que realmente acontece. E ele disse também o seguinte a Abraão: olha, não pode haver comunicação entre esse lugar de tormentos e esse lugar de paraíso. Ou seja, uma pessoa que esteja aí onde você está não pode ser transferida para cá. Nem os que estão aqui podem jamais sair daqui do paraíso. Então, ele nos fala de uma situação irreversível, que não pode mais mudar. Quem está em tormentos, morreu sem Cristo Jesus, está no lugar de tormento e de lá não sai. E quem morreu em Cristo, com Cristo no coração, vai para o lugar de paz e não sairá de lá. Então, aí nós temos uma verdade que nos diz que não existe essa de purgatório, que a pessoa vai para o fogo do purgatório e depois de muitas rezas as pessoas saem de lá e vão para o céu. Não. A parábola do rico e Lázaro fala com bastante clareza que entre esses dois pontos, entre o lugar chamado paraíso e o lugar chamado tormentos, entre quem está em trevas e quem está na luz, não pode haver mudanças. Essa palavra nos leva a uma reflexão muito profunda, porque nós temos que, em vida, lutarmos por nossa salvação. É em vida, não é em morte. Enquanto podemos falar, enquanto podemos ouvir, enquanto podemos decidir sobre a nossa situação após a morte. E é você quem decide. Não é outro homem, outra pessoa que possa decidir isso por você. É você que tem que tomar a decisão. Eu quero morar no paraíso, como foi Lázaro, ou quero morar para sempre no lugar de tormentos. Então, profunda reflexão. Todo ser humano tem que fazer, porque é uma questão de vida ou morte. Quando nós vamos para um lugar de tormentos, esse lugar é chamado morte eterna, que significa a eterna separação de Deus. É uma separação irreversível, não tem mais condições de retornar nem para a terra, nem ir para o céu. Nós temos o dever até de fazer uma reflexão profunda sobre a nossa existência. Será que nós, se morrermos hoje, você que está me ouvindo, se você morrer amanhã ou depois, nós não sabemos o dia em que iremos morrer, você está com a sua salvação garantida? No Brasil e no mundo inteiro existem mortes súbitas, pessoas que morrem repentinamente, do coração, ataque cardíaco, atropelado. O trânsito mata 40 mil pessoas todos os anos no Brasil. Então, essas pessoas estão realmente preparadas
É uma pergunta que eu faço. E você, dentro do seu coração, na sua reflexão, fazendo uma introspecção a respeito da sua vida, que vai responder. Jesus nos ensinou uma realidade no mundo dos espíritos. Ou seja, na morte, o espírito se separa do corpo e segue para o seu lugar já determinado. E nós temos isso registrado na Bíblia em outras passagens. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz o seguinte: porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que ele está falando aqui é que antes que aconteça a morte, devemos então pensar muito na vida aqui na terra. Antes que se rompa o cordão de prata. Mas nós temos outras passagens bíblicas que falam dessa separação e dessa destinação. Em Mateus 10, verso 28, Jesus nos ensinando mais uma vez, diz: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele fala aqui já do juízo final. Aqueles que morreram sem Jesus ressuscitarão tão somente para serem lançados no inferno, e lá, então, ressuscitados, alma e corpo, padecendo para todo o sempre. Então, mais uma vez, ele fala da imortalidade da alma. Nós somos, do ponto de vista do nosso espírito, nós somos realmente imortais. Em Mateus 25, verso 41, também Jesus, já falando a respeito do juízo final, daqueles que morreram sem temer a Deus, daqueles que em vida não quiseram ouvir a palavra de Deus, não abriram seus corações para o Senhor Jesus, não aceitaram como verdade o que está na Bíblia Sagrada a respeito do juízo final, a respeito do pecado, a respeito da salvação. Então, ele falando desses, ele diz: dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então ele fala daqueles que nunca fizeram a caridade, não amam o próximo, como ensinado pelo Senhor Jesus. Todos esses que estão vivendo no orgulho, vivendo na contramão do cristianismo, mas não praticam, não exercem, realmente não fazem aquilo que Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a nós mesmos. E nós temos também, no livro de São Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43, aquela notável resposta que Jesus disse ao ladrão, que foi crucificado juntamente com ele, porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E um deles disse assim para Jesus, mostrando arrependimento, mostrando reconhecer em Jesus o Mestre, o Salvador da humanidade. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está falando aí dessa realidade espiritual. Desce o corpo e o espírito sobe. Quem subiu naquele mesmo dia para o paraíso foi o espírito do ladrão. O seu corpo desceu ao pó, como nós vimos lá em Eclesiastes, mas o seu espírito foi para Deus. E então, quando Jesus voltar,
todos aqueles que estão no paraíso, todos aqueles que estão no lugar de consolo, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão para viver para sempre com Jesus Cristo. Glória a Deus! Nós estamos falando a respeito da vida após a morte. E não faltam na Bíblia registros de advertência a respeito disso, a respeito daquela situação que nós nos encontraremos após descermos à sepultura. Por exemplo, Jesus mais uma vez adverte, dizendo numa parábola: certo homem rico produziu riquezas com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, meus amados, nós temos aí, mais uma vez, a advertência divina, dizendo que nós devemos juntar tesouros no céu, ou seja, devemos nos preocupar, não para juntar tesouros que a traça come, mas nós devemos pensar fortemente e ter ardente desejo de morar no céu, de estar com Jesus. É louco aquele que não pensa nessas coisas. Jesus disse: louco, você está juntando tanta coisa, você já não tem mais onde colocar os seus bens, os bancos estão abarrotados, a sua conta está cheia, os seus celeiros estão cheios, você já pensa em construir armazéns maiores, coisas grandes, e a sua alma? Você não pensou nisso? Você não está pensando nisso? Por isso, é preciso muita reflexão, e uma reflexão muito profunda, porque a vida, a nossa vida aqui na terra, é como uma nuvem que passa, é tão rápido. Ontem nós tínhamos 15 anos de idade, você olha para trás, parece que foi um pulo, parece que foi um minuto, e assim mesmo, daqui a 15, 20, 30 anos, muitos daqueles que estão ouvindo essa palavra serão pó. Deus nos dá muitos anos de vida. Às vezes o homem vive 80 anos, 90 anos, e mesmo assim, com tanto tempo para refletir sobre a vida no mundo espiritual, ele não toma uma decisão, ele não aceita verdades que são cristalinas, verdades que estão na Bíblia Sagrada. Mas as igrejas do Senhor Jesus aqui na terra, enquanto existirem, estão pregando este evangelho da cruz, estão pregando este evangelho do arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então é hora de decisão. A hora da decisão é aqui enquanto estamos vivos. A hora da decisão é enquanto podemos ouvir, enquanto podemos decidir sobre a nossa destinação. Porque basta que nós coloquemos o nosso pensamento em Cristo Jesus. Basta que a gente abra o coração e diz: eu quero essa verdade, eu aceito essa verdade. Ah, mas você está dizendo: mas o que eu devo fazer? Eu já faço bem, eu de vez em quando dou uma esmola. Isso não importa, porque a salvação não é por nossas obras, porque senão o rico compraria a sua salvação. Mas a salvação vem exclusivamente pela fé no Senhor Jesus. Acreditar que Ele morreu pelos nossos pecados, acreditar que Ele realmente foi o Filho de Deus, o Messias, o enviado, para enfrentar a cruz e morrer por nós. Basta crer nessas verdades.
Assim como aconteceu com aquele ladrão, ele apenas creu e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo para você neste momento: se você crer verdadeiramente que eu sou o Filho de Deus, o enviado, se você crer que eu morri, mas ao terceiro dia eu ressurgi dos mortos, se você abrir o seu coração para mim, se você quiser realmente ser transformado por essa palavra, então diga neste dia, diga nesta hora: Jesus, eu quero. Jesus, eu te amo. Jesus, essa palavra entrou fundo no meu coração, eu quero ser transformado. Perdoa os meus pecados. Porque no exato momento em que nós nos arrependemos verdadeiramente e sinceramente, Deus perdoa todos os nossos pecados. Então a regeneração, a transformação vem num processo. Pouco a pouco a gente vai conhecendo a beleza dessa verdade. Pouco a pouco a gente vai sentindo o amor de Deus em nós. E pouco a pouco a gente vai tendo vontade de derramar isso. Quando a taça enche, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a vontade que nós temos é repassar isso para os demais. E depois, aquela alegria, aquela paz interior, só vem quando a gente abre, quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquela paz que não tem dinheiro que pague. Mas quando o homem não tem Jesus, ele vai dormir e o sono falta. Porque muitas vezes ele tem tudo, tem dinheiro, os filhos estão bem criados, tem saúde, mas falta alguma coisa. E eu te digo agora que o que está faltando é Jesus. O coração do homem só está preenchido totalmente quando entra o poder de Deus. Quando entra realmente Jesus. Aí sim, ocorre a plenitude. Jesus disse: eu sou a paz, a minha paz vos dou. Paz verdadeira só vem com Jesus. Não é essa paz que dura um fim de semana. Não é essa alegria passageira que dura quando a gente faz um bom negócio, quando nós fazemos boas vendas, quando nós vemos o nosso salário crescer. Não. A paz que nós falamos é aquela paz que existe mesmo na aflição, mesmo em meio à turbulência, mesmo enfrentando a adversidade. Sabe por quê? Porque nós temos certeza da vida eterna. Nós temos certeza que Deus está conosco nesse barco. Deus está conosco no meio da tempestade. Isso é convicção de salvação e isso é vida eterna. Deus condena as riquezas de maneira alguma, mas nós sabemos que com muita frequência a riqueza sufoca a palavra de Deus, como está aqui no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, verso 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ocorre que muitos ricos colocam seu coração, a sua atenção, a sua adoração nos seus bens, quando os bens deveriam ser para a glória de Deus. Os bens deveriam ser uma consequência. Os bens deveriam servir para produzir frutos de amor. Mas o que acontece com muita frequência é que os homens que possuem bens, os ricos deste mundo, estão algemados pelas riquezas. Tanto é que muitos, quando sentem que estão perdendo o seu patrimônio, entram em desespero. Muitos ricos se suicidam, porque não suportam a diminuição de suas riquezas, não suportam ver o seu patrimônio sendo destruído ou diminuindo. Mas você vê que o homem pobre se contenta com a sua pobreza. O homem pobre e temente a Deus, ele está tranquilo, porque a sua vida está no Senhor, ele está entregue ao Senhor. Muitas vezes o empregado é muito mais feliz do que o patrão. E nós sabemos que a maioria dos suicídios ocorre no meio da riqueza. Não é no meio da pobreza, não. É no meio dos ricos. Por quê? Faltando aquela segurança, faltando aquela paz que somente Jesus oferece.
Somente o príncipe da paz oferece. É por isso que Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico se salvar. Muitos ricos se salvam. Muitos ricos são homens de Deus, homens que até pregam a palavra. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens que foram riquíssimos, homens que tiveram muitos bens, mas tudo eles glorificavam ao Senhor, porque tudo em nossa vida deve ser para a glória de Deus, porque tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Tudo deve ser definido segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graças a Deus. E muitos evoluem, muitos prosperam, muitos foram agraciados com grandes bênçãos materiais, mas se esquecem de agradecer a Deus. Se esquecem de que apesar da riqueza, apesar dos bens, precisam do Criador. Precisam ter uma comunhão com Deus. Precisam se chegar mais ao seu Criador. Precisam de Deus. Porque todos nós, ricos e pobres, somos carentes da misericórdia do Senhor. Todos nós. Então, a cada dia devemos refletir nessas coisas. A cada dia devemos nos aproximar mais do Senhor. Que a riqueza não seja um empecilho. Não! Se nós somos ricos, glória a Deus. Podemos fazer grandes coisas pela obra do Senhor. Podemos fazer grandes coisas para que a igreja do Senhor se espalhe mais e mais e que essa palavra seja pregada. Porque muitas vezes o nosso próximo não está precisando do nosso bem. Está precisando de nós, do nosso eu, do nosso exemplo de vida, da nossa palavra, do nosso conselho. Mas se nós temos condições de dar de nós e dar do nosso, então será muito melhor que façamos assim. Mas alguém poderá estar perguntando: mas que devo fazer então para ter essa salvação? Eu reconheço que estou afastado do Senhor, do meu Criador. Então é tempo. Enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós temos vida, enquanto o sangue está correndo em nossas veias, nós temos então a oportunidade de se chegar ao Senhor. Mas somente enquanto estivermos aqui. Como vocês viram no início desta palavra, em que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, porque era temente a Deus, mas aquele outro que não era temente a Deus foi levado para um lugar de tormentos. Você tem chance. Todos os homens têm condição de se reconciliar com o Criador. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas é preciso ter fé. É preciso abrir a boca e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E também, em outra parte, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Exclusivamente. Como aconteceu com aquele ladrão na cruz. Ele creu e foi salvo. Então, mas o que eu devo fazer? Primeiro passo, você precisa se arrepender de seus pecados. Arrependimento sincero. E também, você tem que fazer todo o possível para deixar o pecado. São as condições estabelecidas por nosso Deus. Você se arrepende, você deixa o pecado e você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Como devo fazer? Você faz uma oração. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, faça uma transformação, porque eu quero ser regenerado pelo poder que há na palavra de Deus. Então, a partir desse momento, você começa a crescer na graça. Você começa a experimentar o processo do novo nascimento, o processo da conversão, o processo da regeneração, para que você se transforme num novo homem. É simples, é fácil, mas tudo depende de você, exclusivamente de você. Não depende de mim,
não depende do seu vizinho, não depende do seu amigo, não, é você exclusivamente. Todo homem vai ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Aqueles que morrem sem Cristo, ou aquele que morre em Cristo Jesus, todos eles terão um encontro com o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que toda língua confessará o nome dele, e todo joelho se dobrará diante do justo juiz. Mas precisamos definir essa condição agora em vida, enquanto podemos falar, enquanto podemos discernir, enquanto podemos tomar decisões, porque nós temos o livre arbítrio exatamente para isso, para tomarmos decisão. Jesus disse que à frente dos homens estão dois caminhos, um caminho estreito, que levará a uma porta estreita, mas que depois vem então a vida eterna. E há outro caminho, um caminho muito fácil, um caminho largo, que levará a uma porta larga, mas que desembocará na perdição eterna. Que não seja assim com você. Mas pastor, eu preciso apenas disso, precisa apenas disso. Depois você tem que continuar lendo a Bíblia. Depois você tem que continuar crescendo, se alegrando com a palavra do Senhor. Você precisa procurar uma igreja que pregue a palavra verdadeira, a palavra da verdade. A palavra que vem diretamente das Escrituras. Esta palavra que eu estou falando para você. E se você tiver alguma dúvida ainda, você poderá procurar uma igreja perto da sua casa e começar então a ter alegria no Senhor. E nesse momento eu vou fazer uma breve oração pela sua vida. Senhor Jesus, essa vida acabou de confessar o teu santo nome. Essa vida agora, Senhor, que ouviu essa palavra, creu, Senhor, na sua mensagem, está agora propícia, Senhor, a ti, Senhor. E o aceitou como Senhor e Salvador. Agora, Senhor, perdoa os seus pecados. Esteja com ela, Senhor, animando. Ah, Senhor, livre das tentações, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que essa pessoa recebeu agora, não seja sufocada, Senhor, pelos espinhos da vida, mas que ela seja retida no seu coração. Que ela possa agora prosperar, Senhor. Que ela possa crescer, Senhor. Ó, Senhor, esteja com ela. É o que eu te peço agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.